Nós falamos do gerador fotovoltaico, falamos da string box CC, ok? E a função dela. E agora vamos para o cérebro do sistema fotovoltaico, que é o inversor de frequência, certo? On-grid, tá bom? Pessoal, o inversor de frequência on-grid é o responsável, como eu já falei, né, pela compatibilização da energia gerada CC e em energia CA, tá, pessoal? Ok? Ou seja, ele faz a conversão, ele é um conversor, né? Ele faz a conversão da energia CC ou da corrente CC em energia CA ou energia CA, que é a corrente compatível com a rede elétrica da concessionária, certo? E aí nós conseguimos interligar o sistema fotovoltaico à rede elétrica da concessionária, tá? Então, pessoal, a energia CA deve ter amplitude, frequência e taxa de distorção harmônica adequados, certo? A ser interligada à rede. Como que a gente garante isso, pessoal? Quando nós vamos fazer um projeto de sistema fotovoltaico, nós devemos, como eu falei, ler o manual do fabricante. E uma outra coisa que nós devemos ter é a norma que regulamenta as diretrizes com relação à concessionária. A concessionária vai dizer o seguinte: o inversor de frequência ele deve ter uma característica de amplitude X, ele deve atender a frequência de 60 Hz ou uma faixa de frequência entre 59 e 60 Hz, certo? E a taxa de distorção harmônica menor que 5%, ok? Isso daí, quando o projetista está fazendo o projeto, ele deve garantir que essas características que a concessionária de energia impõe seja atendida. Só que os inversores de frequência, antes de serem vendidos, eles são testados. E aí eles são testados justamente para garantir que, quando forem instalados a rede elétrica, eles apresentem as características adequadas àquela rede elétrica que está sendo utilizada, no caso, a rede elétrica da concessionária. Ok? Tranquilo? Então, devemos sempre ler, quando for fazer o projeto do sistema, ler o manual e também ler a norma que regulamenta os sistemas fotovoltaicos com relação à concessionária de energia. Isso aí a gente encontra no próprio site da concessionária. Tem todas as normas e todas as diretrizes que devem seguir, certo? Então, pessoal, o inversor é um dispositivo intermediário entre a geração e a rede elétrica, tá? Disponível, no caso, da rede elétrica da concessionária. Todo inversor on-grid deve apresentar o que a gente chama de relé de sincronismo, que é o que o diferencia do inversor off-grid, certo? Porque ele vai compatibilizar a frequência do sinal alternado do inversor com a frequência do sinal alternado da concessionária, certo? Então, eu tenho aqui o sinal do inversor e eu tenho aqui o da concessionária, tá? Concessionária. Esse relé de sincronismo, ele possibilita que a frequência que é gerada no inversor, no caso, o sinal que é gerado no inversor e o sinal da rede elétrica da concessionária, elas entrem em fase, certo? O inversor entra em fase com a rede elétrica da concessionária. E aí, se eu não tenho defasagem, eu não tenho perdas de energia, eu não tenho problemas de aquecimento, ok? Então, eu tenho que... o inversor, ele tem que, sempre que possível, quando ele for acionado, ele deve manter esse sincronismo e também deve possibilitar esse sincronismo com a rede elétrica da concessionária, tá bom? Então, os inversores on-grid, pessoal, podem ser usados nas redes monofásicas ou trifásicas. Então, eu posso ter os inversores monofásicos, que são basicamente os inversores 220 volts, fase neutra. Geralmente, eu acho que ainda deve ser assim, os inversores até 10 kW de potência, eles são ainda considerados monofásicos. Acima de 10, eles já são mais considerados trifásicos, certo? Ok? Pelo menos eram os que eu utilizava quando eu fazia os projetos.
Era basicamente isso, ok? Até 10 kW ainda encontrava inversores monofásicos. Acima de 10 kW, os inversores eram trifásicos, certo? Então, eles são próprios para redes monofásicas e trifásicas. Aí vocês perguntam, um inversor monofásico, ele pode ser utilizado numa rede trifásica? Pode sim, porque a rede trifásica, como a gente sabe, tem as 3 fases e o neutro. Os inversores monofásicos, eles necessitam somente de uma fase e de um neutro para que o relé de sincronismo ele entre em ação, certo? E a gente consiga interligar esse inversor à rede elétrica da concessionária. Então, a saída CA do equipamento pode apresentar 2 ou 4 fios, né? 2 fios se for monofásico e 4 fios se for trifásico, ok? E também tem um condutor de aterramento, certo? Pode ser, eu posso considerar 3 e 5 fios, ok? Então, pessoal, o princípio básico dos inversores é o acionamento de chaves eletrônicas em uma determinada frequência, certo? Geralmente são MOSFETs, ou são IGBTs, ou são SCRs, né? Vai depender do tipo de inversor, né? Porque eu tenho vários tipos de inversor. Eu tenho esses inversores on-grid, ok? Próprios para sistemas fotovoltaicos. Eu tenho inversores, por exemplo, para mudar a velocidade do motor, por exemplo, já é uma outra constituição eletrônica, ok? Mas, basicamente, o princípio de funcionamento eletrônico é o mesmo. É o chaveamento de chaves eletrônicas em uma determinada frequência, no qual essas chaves eletrônicas associadas a um outro sinal, que basicamente se eu não me engano ainda, utiliza-se o módulo, a modulação PWM como referência, o sinal contínuo que é gerado, ele é remodelado em um sinal alternado, tá? Então, pessoal, os inversores mais modernos utilizam chaves eletrônicas de estado sólido, ok? Associados a circuitos eletrônicos de controle, certo? Principalmente se eu não me engano, utilizam microprocessadores, certo? Para que a gente tenha sempre a procura do ponto de máxima potência, de acordo com a radiação do local, ok? O que possibilita a instalação e melhor manuseio do equipamento, ok? O inversor de frequência apresenta só isso? Não, apresenta várias outras coisas. Apresenta o controle, apresenta também a cobertura com relação aos dados de radiação, de corrente, tensão, a cada momento ou a cada 5 minutos, vai depender do tempo de latência do inversor, e também da tecnologia que é utilizada no inversor, ok? A gente vai ver no decorrer dos slides essas características. Então, aqui, pessoal, tem uma foto aí de alguns inversores utilizados em mercado, tá? São basicamente essas mochilinhas futuristas, mas que são encontradas muito nas paredes das residências hoje em dia, certo? Isso aqui é o que a gente chama de inversor on-grid, para instalação em parede, certo? Hoje em dia a gente já tem a utilização de microinversores, que eu vou mostrar lá na frente, mas os microinversores, eles são instalados abaixo do painel e apresentam até uma melhor eficiência do que esses inversores instalados em parede, ok? E é só uma foto só para ilustrar. Então, pessoal, a validação para a utilização de inversor de frequência, o mesmo deve ser aprovado em testes específicos e certificados em laboratório. Quando nós vamos fazer o projeto, uma das coisas que a concessionária pede são os certificados de teste do inversor, ou o certificado de aprovação do Inmetro daquele inversor, ok? Se, por exemplo, o inversor ele for conhecido, mas ele ainda não foi testado pelo Inmetro, mas ele tem todos os testes de acordo com todas as normas regulamentadoras para os inversores, eu posso, no meu projeto, procurar todos esses certificados e colocar no pedido de aprovação do projeto, certo? Mas se o inversor ele já for aprovado pelo Inmetro, aí fica bem mais fácil, ok? Beleza? Mas também é muito interessante procurar por esses certificados de certificação dos inversores em laboratório,
ok? Beleza? Porque aí você já tem um respaldo melhor no seu projeto. Se faltar algum documento com relação a esses testes, ou se a concessionária reprovar o seu projeto alegando que falta esse documento, essa validação, é bom sempre, quando for fazer o projeto, procurar esses certificados, tá? Então, a certificação que o investidor deve apresentar, pessoal, em qualquer instalação conectada à rede, é a aprovação, basicamente, certo? Da ABNT IEC 62.116, que fala dos ensaios de anti-ilhamento. Pessoal, o que seria esse anti-ilhamento? Hoje em dia, pessoal, aqui no Brasil, em outros países é possível, mas aqui no Brasil ainda não é possível utilizar o sistema conectado à rede e também um sistema com baterias, certo? Ou seja, quando eu tivesse uma queda de energia na rede elétrica da concessionária, eu poderia utilizar a energia armazenada das baterias por um tempo. Hoje isso não é possível, certo? Isso daí a gente chama de operação ilhada, ok? Quando a rede elétrica da concessionária ela cai e eu tenho a possibilidade de utilizar baterias para abastecer a minha localidade, a gente chama isso de operação ilhada, ok? Mas como no Brasil isso não é permitido, devido a alegações de fatores de segurança com relação à manutenção da rede elétrica, que fator de segurança seria esse? A rede elétrica da concessionária está desligada por algum problema e o pessoal da manutenção da concessionária vai realizar a manutenção da rede, certo? Por questão de segurança, se eu tiver um inversor na operação ilhada, ou seja, ele conectado ainda à rede elétrica, eu poderia ter um fluxo de corrente do meu sistema fotovoltaico para a rede elétrica durante a manutenção do pessoal da equipe da concessionária. E isso daí pode provocar acidentes. Então, o ensaio de antilhamento, ele tem essa função justamente para que eu promova a segurança da rede elétrica da concessionária e também da rede elétrica interna com relação a choques, certo? Com relação a acidentes. Então, esse antilhamento é o quê? É o seccionamento automático do inversor, ok? Quando eu não tenho a alimentação da rede elétrica no meu sistema, certo? Porque como eu tenho uma sincronia entre o sinal do inversor e também o sinal da rede elétrica, quando eu tenho a falta do sinal da rede elétrica no meu sistema fotovoltaico, o inversor, pelo seu sistema eletrônico, ele vai entender, não tenho mais sincronia com a rede elétrica da concessionária, então eu vou desligar por questão de segurança. Então, uma das coisas que a concessionária pede na hora do projeto é esse certificado do ensaio de anti-ilhamento ou a certificação do Inmetro com relação a esse ensaio, ok? Por questão de segurança. Então, como eu já falei, o anti-ilhamento é uma exigência das concessionárias de energia para a instalação, pois as instalações de geradores fotovoltaicos devem ser separados da rede elétrica em caso de falta de energia, certo? Como eu expliquei, por questões de segurança. Então, pessoal, os testes nos inversores devem assegurar que o sistema de geração distribuída deverá reconhecer também condições anormais de fornecimento à rede elétrica, certo? Essas condições anormais seriam basicamente subtensões e sobretensões, de acordo com essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela eu tirei da norma da COSERN, mas isso daqui também tem nos certificados dos inversores. Isso aqui é uma exigência da COSERN, certo? Em questão de condições anormais de tensão. Isso COSERN falando aqui no Rio Grande do Norte. Mas eu suponho que as outras concessionárias de outros estados também utilizem essa referência. Então, essa tabela diz o quê? Ó? Que o inversor de frequência, quando a tensão com relação à rede for menor do que 80% da tensão nominal, ou seja, for menor do que 80% de 220 volts ou 380 volts, o tempo de desligamento do inversor tem que ser no máximo de 0,4 segundos, certo? Ok? Por questão de segurança. A gente sabe que potência é igual a tensão vezes a corrente. Se eu tenho
queda de tensão muito abrupta, eu tenho condição de corrente mais alta, né? Então, o inversor ele deve ser inteligente o suficiente, né? Inteligente o suficiente, de modo que ele reconheça essa queda de tensão, certo? No sistema fotovoltaico, e ele desligue automaticamente para que eu não tenha problemas de sobrecorrentes, certo? Entre 80% e 110% da tensão nominal é considerado regime normal, certo? E quando eu tenho uma tensão acima de 110% da tensão nominal, ou seja, eu tenho uma sobretensão, o meu inversor ele tem que ter o tempo de desligamento máximo de 0,2 segundos, ok? Isso daqui, pessoal, é uma recomendação, no caso, é uma exigência das concessionárias, principalmente aqui do Tira da Fonte da Cosern, mas quando nós procuramos os certificados de teste dos inversores, tem essa tabelinha aqui comprovando que essas condições elas foram atendidas, certo? Pessoal, além das condições de sobretensão e subtensão, os inversores também devem atuar desligando do sistema em situações de subfrequência, certo? O que são subfrequências? Pessoal, subfrequências são frequências de oscilação da rede ou do inversor de frequência abaixo ou muito abaixo da frequência nominal de 60 Hz, certo? Então, os inversores, eles devem cessar o fornecimento, ou seja, eles devem desligar num tempo máximo de 0,2 segundos para frequências abaixo de 57,5 Hz, certo? Isso também é uma exigência das concessionárias em questões de projeto e também é um teste realizado nos inversores quando eles são certificados, certo? Eles utilizam, agora a norma eu esqueci, mas eles utilizam a norma como referência. Se o inversor ele tem essa possibilidade de desligar num tempo abaixo de 0,2 segundos, a uma frequência abaixo de 57,5 Hz, certo? O inversor está aprovado, ele é aprovado, certo? Ele é certificado. E a reconexão, pessoal, do inversor deve ser feita no sistema quando acontecer uma frequência acima de 59,9 Hz, certo? A sincronia, pessoal, ela acontece muito próxima à frequência da rede. E é até uma lógica, né? Porque se ele desliga uma frequência muito abaixo da frequência nominal, a frequência da rede com relação ao inversor, ela deve ser muito próxima para que o relé de sincronismo ele entre em ação, certo? E eu não tenho ainda problemas de subfrequência, ok? Então, ele deve ser inteligente o suficiente, a eletrônica do inversor ele deve ser inteligente o suficiente para também reconhecer essa frequência muito próxima a 60 Hz e a reconexão do sistema ela ser efetuada, tá? Então, esses parâmetros, pessoal, devem ser testados e aprovados por testes em laboratórios, aqui não em laboratórios adequados, certo? Adequados a esse tipo de aplicação. No Brasil, pessoal, a validação dos inversores é realizada pelo Inmetro, né, que é o órgão, basicamente, testa tudo aqui no país, né, o Inmetro, que certifica os inversores e o aprovam para a utilização em mercado. Geralmente, em projeto, a concessionária ela pede somente essa certificação do Inmetro para aprovação do projeto. Mas aí eu tenho um inversor que ainda não é muito conhecido no mercado. Eu tive um problema como esse quando eu utilizei os microinversores, né? Os microinversores, eles começaram a ser utilizados em torno de 2018 para 2019, mas era uma tecnologia nova que ninguém conhecia aqui em Mossoró. Eu acho que a gente, quando eu falo a gente, eu falo em termos de empresa. A gente foi a primeira empresa a utilizar o fornecimento de energia solar fotovoltaica conectada à rede com microinversores. E quando eu fui aprovar o projeto com relação à Cosern, a Cosern não sabia o que eram microinversores. Aí eu tive que entrar em contato várias vezes com a Cosern, explicar
que era uma nova tecnologia, mas que tinha toda a certificação, tudo bem direitinho. E aí, quando ela entendeu como que os microinversores funcionavam e que eles eram aprovados com relação aos testes de antilhamento, os testes de subfrequência, os testes de sub e sobretensão, aí ela aprovou o projeto e conectou o projeto à rede, certo? Esse projeto eu acho que eu fiz em 2018 mesmo. Foi em 2018, aqui em Mossoró. Eu acho que foi um dos primeiros projetos de Mossoró a utilizar microinversores, certo? Acho que tem a foto dos microinversores aqui para vocês verem. Então, como os sistemas conectados à rede não dispõem de controladores de carga, pessoal, que é uma característica dos sistemas fotovoltaicos isolados, o controle de potência relativo ao inversor é realizado pela própria eletrônica interna, certo? E aí eles utilizam a tecnologia que a gente chama de MPP, ou controle MPPT, certo? Que é o controle do ponto de máxima potência. Só explicando o que é isso, pessoal, o ponto de máxima potência é o seguinte, eu tenho aquelas curvas lá do meu painel, aqui, muito próximo ao ponto que a gente chama de ponto de joelho, aqui na dobra da curva, é o que a gente chama de ponto de máxima potência. É quando eu tenho a corrente de máxima potência e a tensão de máxima potência, certo? Que a gente chama de IMP e VMP. O que é que esse controle faz? Esse controle, a cada instante, procura quais são as melhores condições de corrente e de tensão para que eu tenha a melhor potência gerada possível, certo? Ou seja, ele sempre vai procurar qual é o melhor ponto de joelho para aquela condição naquele instante, certo? Então, o inversor de frequência, ele tem essa possibilidade de controle com relação à potência gerada pelo meu sistema fotovoltaico, ok? Esse controle, pessoal, é realizado por circuitos eletrônicos, né, no inversor por meio do controle MPPT, como eu falei, que é o controle da procura ou da varredura do ponto de máxima potência, ou também que a gente chama de rastreamento do ponto de máxima potência, ok? Dentro de uma faixa de tensão e de corrente. Pessoal, esse controle é realizado por uma faixa de tensão CC adequada à devida do gerador fotovoltaico, certo? Eu vou mostrar mais na frente um datasheet, uma parte do datasheet do inversor, e ele apresenta uma faixa de tensão no qual a tensão do meu gerador fotovoltaico, ele deve estar dentro dessa faixa, dentro desse intervalo, de modo que esse controle aqui, ele seja ativado. Se essa tensão ela for abaixo ou se ela for acima dessa faixa, desse intervalo de tensão, o inversor ele não apresenta a capacidade da procura do rastreamento do ponto de máxima potência. Um caso curioso foi quando eu fiz um projeto aqui em Mossoró para um cliente e no projeto eu dividi 12 painéis em duas strings de 6. Certo? Pensando que seria a melhor forma de se instalar o sistema. Quando o sistema começou a gerar, não estava tendo uma geração adequada. Aquela geração que eu previ nos meus cálculos não estava sendo conseguida, não estava sendo adequada para aquela localidade. Então, qual foi a análise que eu fiz e que os meninos que trabalhavam comigo também fez? Que a gente viu que a tensão para 6 painéis estava abaixo da faixa de tensão da MPPT, certo? Eu acho que estava em torno de 200 volts e a faixa era em torno de 220 até 600 volts. Então, nós colocamos o sistema, em vez de duas strings em paralelo de 6, interligamos as duas em série, colocando-as em 12. E aí a tensão dobrou, né? Obviamente, passou a 400 volts e ficou dentro da faixa de tensão MPPT. E aí o inversor ele entendeu que a tensão que estava sendo conectada vinda do gerador era adequada para que ele conseguisse rastrear o ponto de máxima potência. E aí a geração do meu cliente, na época,
meio quase que dobrou a geração dele, certo? Só pela questão de ajustar a tensão do meu gerador à entrada MPPT, tá? Isso foi só uma coisa que eu lembrei aqui com relação a isso, para vocês entenderem. Então, pessoal, acima ou abaixo da faixa de potência elétrica entregue da rede não é adequada. No caso da potência elétrica, na faixa de tensão, certo? Eu coloquei aqui potência, eu acho que escrevi pensando em outra coisa, mas na faixa de tensão, tá? Não é adequada, podendo apresentar níveis baixos de potência durante a conversão CC-CA. Então, foi o que eu falei agora. Nós devemos ajustar a tensão CC vinda do gerador à faixa de controle MPPT do meu inversor, tá? Outros parâmetros que o inversor apresenta, pessoal, são as tensões máxima e mínima, certo? Ele apresenta uma tensão mínima para que ele consiga ligar, certo? Em torno, se for um inversor até, eu acho que até 4 kW, eu acho que a tensão mínima dele é 80 volts, e a tensão máxima que ele suporta para a operação, já fora da faixa da MPPT, em torno de 1000 volts CC, ok? Para inversores menores, tá? Mas eu acho que para inversores maiores também, a faixa máxima é em torno disso, 1000 volts CC por MPPT, certo? O inversor, pessoal, necessita de uma tensão mínima CC adequada para o funcionamento quando alimentado pelo gerador fotovoltaico, e se essa tensão não for conseguida, abaixo dessa tensão mínima, ele desliga. É o que acontece quando eu não tenho radiação solar durante a noite, né? Obviamente. Durante a noite a gente não tem a captação dos raios solares, então a tensão que é gerada, ela tende a zero. E aí, quando a tensão ela chega numa faixa abaixo, já no final da tarde, abaixo do que o inversor delimita, ele desliga instantaneamente, certo? Pelo seu circuito eletrônico, ele consegue reconhecer essa baixa de tensão no final da tarde, certo? É um exemplo que eu posso colocar aqui com relação a essa tensão mínima. Outro ponto, quando eu tenho uma grande área sombreada do meu sistema fotovoltaico, aí eu não vou ter uma produção de energia adequada, eu não vou ter uma tensão adequada para o meu inversor, e ele também desliga, certo? Por não atingir essa tensão mínima de funcionamento. E a tensão máxima CC, pessoal, é o limite máximo de tensão que o inversor deve suportar para que ele continue sua operação. O ideal é que a tensão esteja na faixa MPPT, mas ele tem um limite máximo, né, como folga, certo? Em torno de 1000 volts CC. Então, em termos de corrente, as entradas MPPT também apresentam correntes elétricas limites. Então, a MPPT, pessoal, além dela ter uma faixa preferencial de operação, eu também tenho no meu inversor os limites de corrente que cada uma dessas entradas MPPT apresentam, certo? Isso vai depender de inversor para inversor, ok? De potência para potência do inversor, certo? Mas umas correntes que eu lembro com relação às correntes limites, CC, para o MPPT, geralmente o inversor Fronius até 5 kW era em torno de 18 amperes, ou eram 12, eu acho. Acho que era em torno de 18 amperes, certo? Já vi também inversores com potências máximas em torno de 22 amperes, ok? Então, cada entrada MPPT dessa, que eu vou conectar ao meu inversor, eu tenho que garantir que aquela corrente CC, ela seja abaixo ou no máximo igual a essa corrente limitante pelo inversor, tá? A gente vai ver quando eu mostrar aqui uma imagem do datasheet do inversor. Então, galera, cada entrada MPPT apresenta uma corrente de entrada máxima, certo? Ou seja, é a maior corrente contínua suportável para cada entrada, de modo a manter o controle de potência, ok? E outro parâmetro CC do inversor, pessoal, é a potência máxima de curto-circuito das entradas MPPT, ok? O inversor, ele deve ser garantido com relação à proteção dele,
a curto-circuito justamente para que a gente não tenha problemas com o próprio inversor, para que ele não tenha problemas como a gente chama, né? A gente chama de queima, né? A queima do inversor. Então, ele deve ter também essa capacidade de suportar certos níveis de curto-circuito, ok? E ele deve suportar sem que a sua função, depois que ele voltar a funcionar, quando ele voltar a operar na rede elétrica, ele não tem a sua função do controle de potência comprometido, né? Que é o seu rastreamento do ponto de máxima potência. Então, pessoal, o projetista de energia solar deve prever todos esses parâmetros no momento do projeto, certo? Então, quando se faz um projeto de energia solar fotovoltaica conectada à rede, nós devemos ter todas essas diretrizes, tensão na faixa da MPPT, a corrente elétrica CC vinda do meu gerador, ela é adequada para aquela entrada MPPT, ela é abaixo ou igual àquela entrada. Nós devemos garantir essas condições para que o inversor consiga trabalhar da melhor forma possível e a gente não tenha problemas mais sérios nos sistemas, certo? Por isso que eu sempre bato na tecla, quando eu fazia os projetos, eu sempre batia na tecla que a gente deveria sempre ler o manual do inversor para que a gente conseguisse instalar ele sempre da forma adequada e aliar isso à norma da concessionária. E aí a gente pode prover um projeto ou um sistema conectado à rede da melhor forma possível. Então, de acordo com os parâmetros CA, pessoal, do inversor, este deve garantir níveis de tensão CA, né? 220 volts se for monofásico, 380 volts se for trifásico. E também condições de frequência adequada à rede elétrica. Então, os inversores devem garantir 220 volts e 380 volts, certo? E também a frequência adequada em torno de 60 Hz. As faixas de tensão e de frequência do inversor devem ser compatíveis à rede elétrica, né? Justamente para que a gente tenha essa compatibilidade da rede com o sistema fotovoltaico e que o relé de sincronismo ele possa ser atuante. Outros pontos, pessoal, que devem ser adequados é o fator de potência, certo? Isso aqui, a gente, quando está estudando parte de sistemas elétricos, instalações elétricas também, isso aqui é extremamente importante, né? O fator de potência, adequar o fator de potência a níveis adequados, né? Em torno de 0,92, certo? Para que a gente não tenha sobreaquecimento dos condutores, não é isso? Porque o baixo fator de potência, só dando uma lembrada com relação a instalações elétricas, o baixo fator de potência quer dizer que a gente tem uma grande quantidade de reativo na rede e essa grande quantidade de reativo provoca um aumento excessivo da corrente elétrica do meu circuito, da minha instalação. E aí eu vou ter grandes perdas por aquecimento e aquecimentos indevidos na minha instalação, certo? Então, os inversores, eles devem apresentar fatores de potências adequados. Geralmente, os inversores têm fatores de potências superiores a 0,95. Alguns datasheets trazem 0,85 até 1 indutivo. No caso, 1 não é indutivo, nem 1 já é resistivo. Mas eles colocam lá no datasheet. Mas alguns já mostram um valor mais específico, 0,95, 0,99, vai depender do tipo de inversor, da marca do inversor que está sendo utilizado. E um outro ponto, pessoal, é a taxa de distorção harmônica, certo? O inversor, por ser um equipamento eletrônico e é baseado principalmente no chaveamento de equipamento de componentes eletrônicos, esse chaveamento tem a capacidade de provocar muita distorção harmônica. O que seria essa distorção harmônica? Só falando assim brevemente. A distorção harmônica, pessoal, é a soma de vários sinais de frequência diferentes ao sinal fundamental, de 60 Hz. E esses sinais, vamos dizer que o sinal aqui, de 60 Hz, ele tem essa característica pura. Quando eu tenho uma soma de vários outros sinais de outras frequências, eu vou ter um resultado da soma dos meus sinais, né? Dessa forma aqui, ó.
Isso aqui, pessoal, pode provocar vários efeitos danosos à rede, certo? Principalmente o efeito, alguns efeitos que a gente chama de efeito flicker, por exemplo, ok? Por essas amplitudezinhas pequenas aqui, ó, que são aumentos excessivos de potência em formas momentâneas. E a gente chama isso de distorção harmônica, ok? Então, o inversor de frequência, ele deve ter uma taxa de distorção harmônica adequada à rede elétrica, certo? Geralmente, nos inversores comerciais, pelo menos o que eu trabalhei, o datasheet ele informa que a taxa de distorção harmônica, que a gente chama de TDH, certo? Menor que 5%, certo? Isso aqui, em termos de rede elétrica, já é adequado, ok? Se eu não me engano, a taxa de distorção harmônica para uma rede comum, acho que pela norma, é em torno de 10%, se eu não me engano, de 5% a 10%. Se a taxa de distorção harmônica dos inversores é abaixo de 5%, então eles já estão adequados. Isso quer dizer que o inversor ele não provoca o harmônico na rede? Não, ele pode provocar sim, mas em quantidades bem menores, certo? Então, o acúmulo de potência reativa, pessoal, é nocivo à rede, né, pelo baixo fator de potência, o que aumenta a corrente elétrica do sistema, podendo comprometer a rede elétrica em si, ok? Por isso que é importante a correção do fator de potência. E as taxas de distorção harmônica de tensão e de corrente devem ser as menores possíveis para que não ocorra o que a gente chama de sujeira do sinal, certo? Do sinal fundamental de 60 Hz. Então, pessoal, estas distorções são provocadas principalmente por dispositivos semicondutores utilizados para chaveamento, né? Os inversores basicamente utilizam MOSFETs de alta potência, SCRs, IGBTs, isso vai depender do tipo de inversor que é utilizado, certo? Mas eu acho que, se eu não me engano, os inversores on-grid para sistemas solares fotovoltaicos, o chaveamento é realizado por MOSFETs, certo? E esse chaveamento provoca essas ondas de tensão e de corrente com frequências diferentes de 60 Hz, que podem se somar à onda fundamental. Pessoal, esses, no caso, os inversores, né, injetam na rede níveis de energia extra, né, se a taxa de distorção harmônica não for adequada, o que pode provocar, basicamente, sobretensões e sobrecorrentes, e podem provocar centelhas, e eu botei muito provocar no slide, pode provocar centelhas e podem ocorrer incêndios, certo, pessoal? O que é uma das coisas que podem mais acontecer em sistemas fotovoltaicos são incêndios, tá bom? Então, todos esses parâmetros, pessoal, devem ser disponibilizados pelo fabricante do inversor, e são disponibilizados. Quando são realizados os testes, o fabricante do inversor ele vai redigir o manual, e no manual tem todas essas informações elétricas aí, taxa de distorção harmônica, fator de potência, faixa de MPPT, entre outras coisas. Então, aqui, galera, é uma parte do datasheet do inversor Fronius, certo? De vários modelos, né? Do modelo 3.0-1 até o modelo 4.6-1. Então, aqui de 3 kW até 4.6 kW. Então, galera, na hora de fazer o projeto, devemos olhar isso sempre. Sempre deve ser olhado. Porque aqui vão estar todas as informações elétricas, tanto da parte CC, aqui, quanto da parte CA, certo? Aqui, input data, né? Input data, né? É a parte CC, e output data é a parte CA, certo? Aí na parte CC eu tenho aqui, ó, a máxima corrente de entrada por MPPT, 12 volts, certo? A máxima corrente por MPPT de uma string, 18 amperes, certo? A mínima tensão do inversor para que ele consiga funcionar, 80 volts. Cadê aqui a faixa, por exemplo? Eu tenho aqui a faixa, ó,
MPP Voltage Range, ou a faixa de tensão de MPPT. Para os modelos de 3 kW até 3.6, a faixa era em torno de 200 volts a 800. Então, o meu sistema, o meu gerador fotovoltaico deve ter uma tensão compatível dentro dessa faixa aqui, ó, certo? Acima de 200 e menor do que 800. Aí aqui eu tenho a informação da maior tensão suportada pelo inversor, que é 1000 volts, certo? Aí eu tenho outras faixas aqui, ó, para 4 kW, tenho entre 210 e 800 volts, e para 4.6 kW é uma faixa de tensão de MPPT 240 até 800 volts. Aqui embaixo, ele fala o seguinte, ó, número de entradas MPPT, 2, por isso que eu tenho 2 correntes aqui, ó, porque cada corrente dessa vai representar uma faixa uma entrada MPPT diferente, ok? E aqui embaixo eu tenho as informações do lado CA do inversor. Tenho aqui a potência de geração dele em watts, certo? De cada modelo, certo? Tanto em watts quanto em potência aparente, né? Em VA. A corrente de saída, aqui já a corrente alternada para cada potência de geração, certo? Aqui a tensão de trabalho, em torno de 220 a 230 volts, certo? Numa faixa limite entre 180 para subtensão e 270 para sobretensões, certo? A faixa de frequência 50 e 60 Hz, dentro de uma faixa entre 45 e 65 Hz de trabalho, ok? Aí aqui a parte da taxa de distorção harmônica. A taxa de distorção harmônica menor do que 5%, adequado à utilização da rede elétrica, principalmente, basicamente aqui no Brasil, certo? E aqui na última linha, ele tem aqui o fator de potência, ou cosseno de Φ, que varia entre 0,85 e 1 indutivo ou capacitivo, certo? Então, isso aí seria basicamente a leitura dos dados elétricos do inversor. Pessoal, as perdas dos inversores são geralmente baixas, né? São equipamentos de alta eficiência, de modo, obviamente, que eles apresentam altos rendimentos, né? Eu falei alta eficiência, então eles apresentam altos rendimentos. Mas o rendimento, pessoal, do inversor varia com o nível de carregamento desse inversor, ou seja, varia com a potência que está sendo injetada no inversor e também com a temperatura do ambiente ou a temperatura do inversor, certo? Isso aí varia, ok? O rendimento varia. Então, aqui eu tenho 2 curvas também retiradas do datasheet, certo? Essa primeira curva aqui do lado esquerdo é a curva de eficiência com carregamento em 3 modelos, certo? 3 modelos do inversor Fronius, certo? Ok? Então, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, aqui no eixo X, é uma relação de potência, certo? À medida que eu vou aumentando a potência CC aplicada ao inversor, eu vou apresentando melhores eficiências, certo? Vou aumentando a eficiência, ok? Até que a relação seja 1 para 1, certo? Com relação à potência do inversor e a potência de geração fotovoltaica, tá? E aqui do lado direito, eu tenho o gráfico que representa a eficiência do inversor com o aumento da temperatura, certo? Então, aqui no gráfico, pessoal, a gente vê o seguinte, que nesse modelo aqui, à medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou tendo uma redução na potência de saída, certo? Ok? Então, à medida que eu vou aumentando a potência, a temperatura, a potência de saída do inversor ele tende a diminuir, certo? Então, a influência da temperatura vai também influenciar no rendimento. Se eu tenho uma potência gerada abaixo do esperado, eu vou ter um rendimento menor e também abaixo do esperado em projeto, tá? Então, os inversores, pessoal, apresentam geralmente a comunicação via Wi-Fi, certo? Para a amostragem da geração em tempo real, ok? Tranquilo? Então, o inversor ele tem esse recurso de acompanhar a geração do meu gerador fotovoltaico a determinados instantes de tempo. Vai depender do tempo de latência do inversor. Já
O inversor Frones, eu acho que ele faz essa leitura de 1 em 1 minuto. Já o inversor Refusol, por exemplo, ele fazia a leitura de 5 em 5 minutos, certo? Isso possibilita, pessoal, o proprietário monitorar o sistema de geração, certo? Ele pode olhar por um aplicativo do celular ou por um programa do computador próprio do fabricante, do inversor, e ele acompanhar como é que está a geração dele naquele dia ou naquele momento. E aí, se ele constatar que a geração não está aquilo que ele esperava, por vários dias, por exemplo, e aí ele liga para quem instalou, ei, não está dando certo, o que é que está acontecendo? Então, esse monitoramento é muito importante justamente para perceber determinados problemas no sistema fotovoltaico, certo? E também um controle com relação ao próprio proprietário que instalou o sistema, né? Que hoje em dia os sistemas ainda têm um determinado valor considerável e ele quer que o seu sistema gere o máximo possível, né? O melhor, seja o melhor possível para aquele nível de consumo dele. Então, esse monitoramento é muito interessante. Aqui na figura, pessoal, como se fosse a interface do aplicativo do inversor Fronius, certo? Fazendo o monitoramento num determinado dia, certo? Então, ele mostra aqui qual é a potência naquele instante do inversor, certo? Aqui, ó, 78% de utilização da potência máxima do inversor, ou seja, 78% da potência do inversor está sendo gerada pelos painéis fotovoltaicos, ok? Aqui é o gráfico que mostra a evolução diária da geração do sistema fotovoltaico, certo? A gente vê aqui que no início do dia a gente tem uma baixa produção, porque não tem uma grande quantidade de radiação solar nesse momento, e à medida que o dia vai se passando, vai aumentando aqui até que o meio-dia, que é o melhor horário de geração, entre meio-dia e 1h da tarde, eu tenho um pico de potência aqui, e quando a tarde, no caso o dia vai passando, a tarde vai passando, a radiação ela tende a diminuir e o comportamento tende a ser decrescente, certo? E aqui são outros recursos, ó, o rendimento em termos monetários, eles colocam essas coisas aqui com relação à economia de CO2, faz um cálculozinho simples de quanto que de energia que você está sendo gerando, você está contribuindo, que seu sistema está gerando, no caso, você está contribuindo para o ambiente e outras coisas que o aplicativo também mostra, certo? Queria só mostrar como é a interface do aplicativo do inversor quando você está acompanhando em tempo real, tá? Pessoal, esses inversores on-grid no mercado podem ser encontrados com o nome de inversores grid-tie, certo? E também os microinversores, ok? Os grid-tie é aqueles inversores colocados em parede. Os microinversores são os inversores colocados abaixo do painel. Então, os tipos grid-tie, pessoal, são inversores mais comuns e são aqueles instalados na parede, tá? Sendo necessário o uso da caixa de proteção CC, tá bom? Já os microinversores, eu não preciso dessa caixa de proteção CC, porque a proteção CC é feita diretamente pelo microinversor. E também justamente por ele se apresentar abaixo do painel. Então aqui, como eu coloquei, os microinversores são dispositivos com a mesma função dos inversores grid-tie, certo? Porém, são dispositivos mais compactos, são bem menores, certo? E geralmente são disponibilizados em potências menores. A desvantagem desses microinversores é basicamente essa, as potências. Enquanto o inversor grid-tie, eu posso ter inversores de 20 kW, 10 kW, 100 kW hoje em dia, os microinversores, pelo menos até o último projeto que eu fiz com microinversor, eu utilizei um inversor de 1,5 kW, certo? 1,5 kW. Mas eles têm uma vantagem que o monitoramento com relação aos painéis é feito individualizado, certo? Os microinversores fazem monitoramento painel por painel. Já os inversores grid-tie, eles fazem um monitoramento das strings, né? No caso de cada uma das strings ligados
as entradas MPPT e também um monitoramento do sistema completo em si, certo? Então, os microinversores, apesar de ter potências menores e serem mais modulares, eles têm uma capacidade de monitorar o painel individualmente, certo? Então, esses microinversores, pessoal, são instalados basicamente na própria estrutura metálica do gerador fotovoltaico abaixo dos painéis, ok? Então, aqui eis a diferença. Ó. Então, isso aqui, pessoal, foram 2 projetos. Eu acho que esse aqui eu não participei na época, mas me passaram a imagem. Mas esse aqui eu participei, certo? Esse da esquerda. Aqui o da esquerda tem um inversor grid tie, que é colocado sobre a superfície da parede, certo? De algum determinado ponto do local, né? Da casa, ou do comércio, ou do local que está sendo feito o projeto. E os microinversores, pessoal, ó, a diferença aqui é que eles são colocados no perfil onde eu coloco os painéis, certo? E eles ficam abaixo dos painéis. E as conexões aqui, eles são realizados diretamente no painel. Então, eles têm bornes positivos e negativos para que eu possa conectar diretamente aos painéis. E aí, possibilita o monitoramento individualizado dos painéis feito pelos microinversores, ok? Esse daqui, por exemplo, ele suporta 4 painéis. Eu tenho 4 pares, no caso, 4 condutores positivos e 4 condutores negativos, totalizando 4 pares positivos e negativos. Então, ele tem a capacidade de monitorar até 4 painéis fotovoltaicos. Eu não lembro qual era a potência desse aqui, mas eu acho que pelo modelo, eu acho que era em torno de 1.2 a 1.5. Esse daqui da Refusol, se eu não me engano, era um inversor de 4 kW. Certo? Ok? Então, eis aí a diferença do inversor grid tie e do microinversor. Aí aqui, ó, outra diferença é a não utilização da caixa de proteção CC, no caso eu circulei errado, é esse aqui. Com relação aos microinversores. Como a proteção já é feita diretamente no microinversor, eu dispenso a utilização dessa caixa de proteção aqui. Então, essa é uma outra vantagem do microinversor, certo? Dispensa a caixa de proteção CC para que seja realizada a proteção do lado CC do meu sistema fotovoltaico.